Bom dia, querido amigo e amiga, que bom estarmos juntos em mais um devocional de fé. Que a graça de Deus possa cobrir a sua multidão de erros e pecados. A Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de erros, de pecados. Esse é o amor de Deus. Quando Ele olha para nós, ao invés dele ver os nossos erros, o amor dele cobre tudo isso através do sangue de Jesus. E ele enxerga em nós filhos amados. Ele enxerga em nós pessoas com quem ele está construindo uma história. Esse amor pode nos transformar e deseja nos transformar. O verdadeiro amor, ele não é... Ele recebe a pessoa como está, mas ele não aceita que a pessoa permaneça de um jeito ruim. Você, pai, mãe, você que ama o seu filho, você sempre vai recebê-lo. Você sempre vai amá-lo, mesmo que ele faça coisas erradas. Mas você não deve aceitar que ele seja uma pessoa ruim ou que ele continue vivendo de um jeito errado. O seu amor, vai precisar se traduzir em uma exigência de mudança. É o que a gente chama de amor exigente. O verdadeiro amor não é complacente com o erro, mas ele exige mudança. E ele dá uma nova chance. E ele ajuda a pessoa a mudar. É isso que Deus faz conosco e é isso que nós também devemos fazer com as pessoas, Por isso nós temos uma arma poderosa chamada perdão. Quando alguém que nós amamos erra conosco, nós podemos perdoar, mas nós também devemos conversar e dizer, olha, a partir de agora, preciso que você haja diferente. E é sobre isso, sobre agir diferente, que no capítulo 4 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo vai falar conosco. Ele vai falar fortemente sobre a exigência de Deus de que venhamos a ter uma nova vida, um novo estilo de vida. Eu quero ler com você a partir do versículo 17 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor eu testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido. Olha só, o seu entendimento, sua mente está em trevas, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Veja, aqui está falando especialmente, quando fala de libertinagem, e essa palavra impureza, na língua grega original é porneia, está falando de impurezas da área sexual. Está falando de envolvimentos ilícitos, imorais, fora da natureza cristã, fora do casamento. É da palavra porneia que vem a palavra pornografia. Então Paulo está dizendo, olha gente, não vivam mais do jeito que as pessoas deste mundo vivem. Elas estão entregues de forma desenfreada às impurezas, porque elas têm a mente delas obscurecidas. E agora o versículo 20 diz assim: Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão da verdade. Os termos que Paulo usa aqui são, quando ele fala revestir, significa colocar novas vestes. Então ele fala da velha natureza como uma roupa suja que usávamos
e que precisamos nos despir dela. E a nova natureza, a natureza de filhos de Deus, conforme a imagem de Cristo, um novo padrão de vida, é como se fosse uma nova roupa que devemos vestir. Então, se você acorda, de manhã, você não sai na rua de pijama, você tira aquela roupa e você coloca uma nova roupa. Se você está andando com uma roupa suja, você tira essa roupa e você coloca uma roupa limpa. No versículo 25 ele diz: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem o sol se pôr sobre a ira de vocês e nem deem lugar ao diabo. Olha só, então aqui ele fala que nós não devemos mentir. Nós podemos até ficar bravos, mas não devemos pecar. Ou seja, a ira que vem em nós deve ser acalmada e não devemos falar, ofender, magoar ninguém. Depois diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer que o dia não deve terminar sem que eu tenha feito aplacar a ira. A ira não pode durar até de noite. Ou seja, se eu fico bravo, eu tenho que me acalmar, orar, pedir paz de Deus. E ainda no mesmo dia, me reconciliar. Versículo 28. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então olha só, aqui está falando sobre mudanças. Não roubar, mas trabalhar. Mudar o palavreado, aquele que falava palavrões, agora não vai mais falar isso. Aquele que vivia reclamando, não vai mais reclamar. Aquele que ofendia, não vai mais ofender. Aquele que reclamava de tudo da vida, não vai mais fazer isso. O que falava fofoca, não vai mais falar. Porque isso entristece o Espírito Santo. E o versículo 31, ele diz: não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Meu Deus, como as famílias precisam disso. Quanta família tem amargura, indignação, ira, gritaria? Quanta casa é uma casa de confusão? Mas isso não vem de Deus. Se você tem sido essa pessoa que grita, que reclama, que está sempre brigando, não importa se é porque você acha que o outro está errado ou não. Se você age desse jeito, você também está errado. Então, assim como Deus é bom e compassivo, quer dizer misericordioso, nós também devemos ser bons e compassivos e perdoar aos outros. Nós não devemos agir de uma forma ofensiva. Se eu faço isso, mesmo que seja numa situação onde parece que eu estou falando algo que é a verdade, eu perdi a razão. Então eu preciso não apenas falar a verdade ou estar com a razão naquela situação, mas eu preciso agir do modo correto, como Cristo agiria. Amém? Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos ama e obrigado porque o Senhor tem vestes novas para nós. O Senhor tem um novo jeito para vivermos e nós queremos viver desse novo jeito. Senhor, nós nos despimos hoje do velho homem, da velha natureza. Decidimos arrancar essa roupa suja que nós vestíamos, que o mundo nos deu, para que possamos usar vestes novas. Possamos ser novas pessoas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Limpa-nos, Senhor, de toda impureza, maldade, de tudo que não é teu, Senhor. Santifica os nossos olhos, nossas mãos, nosso coração. Nós queremos te agradar, Senhor. Fala conosco. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.
Querido amigo, compartilhe o devocional com pessoas que você ama, envie para aqueles que você quer o bem e amanhã estaremos juntos em mais um devocional de fé.